Nesse momento, transmito o exercício da presidência ao vereador Lucas Santos. Excelentíssimo senhor presidente em exercício desta casa, excelentíssimos senhores vereadores, senhores colaboradores desta casa, senhores e senhoras que nos assistem presencialmente, senhores e senhoras que estão nos assistindo pelo canal YouTube. Hoje faço novamente pronunciamento nesta casa com o tema fiscalização. Mas fiscalização séria, fiscalização responsável. Há alguns meses aqui na tribuna desta casa, o vereador Marcel fez um eloquente pronunciamento acusando peremptoriamente algumas pessoas da cidade de terem se beneficiado ao receber, segundo ele, de forma extemporânea, a vacina da Covid-19 e, portanto, terem incorrido em crime popularmente denominado fura-filas. Entre esses acusados, o nobre vereador citava de forma incisiva Dr. Giovatan, secretário municipal de saúde. Exasperado, em altos brados, exigiu publicamente aqui, de forma direta, que o prefeito demitisse imediatamente seu secretário pelo delito que supostamente teria praticado. Argumentava enfaticamente que, entre outras cidades, em situações idênticas, os secretários municipais de saúde haviam sido demitidos sem mais delongas. No entanto, em todo o seu pronunciamento, o vereador não apresentou qualquer prova com o mínimo consistência factual ou legal para justificar tal destempero. Na sequência, apresentou uma denúncia daqueles fatos aqui abordados ao Ministério Público desta comarca, na qual solicitou a apuração de pretensas irregularidades onde teriam se beneficiado os senhores Christian Cleverson Gabardo, Giovatan de Souza Bueno e Wagner Augusto Baralci. A investigação formal tramitou no Ministério Público sob o inquérito civil número 0098-2147-1 e sob a responsabilidade do seu titular, experiente e competente promotor de justiça, Dr. Antônio Carlos Nervino, o qual no último dia 12 de julho chegou à seguinte conclusão, após minucioso e fundamentado relatório sobre o fato denunciado. Em palavras textuais, citou: julgo, portanto, esgotadas as diligências investigatórias cabíveis e concluo não haver fundamento ou interesse processual para a propositura de ação judicial. Fecha aspas. Nunca houve o fura-fila. Era o achismo do nosso vereador, não teve a devida cautela, não teve a prudência. Portanto, o que nós vimos aqui nesta casa, naquele pronunciamento, não foi um ato de fiscalização. Foi isto sim uma atitude precipitada, leviana e irresponsável, sem uma investigação mínima decente. Houve simplesmente um libelo acusatório direto. A nossa Constituição Federal e demais legislação da espécie são cristalinas no sentido de que uma das principais prerrogativas dos vereadores é a de fiscalizar o Poder Executivo. A nossa Constituição Federal, em seu artigo 29, inciso 8º, assegura a inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. São normas legais que dão todas as condições ao parlamentar para exercer o seu mandato na plenitude. Porém, este dispositivo legal da imunidade parlamentar foi criado na época da Revolução para garantir o direito aos parlamentares de oposição poderem se manifestar sem o risco de sofrerem sanções. Ele não é um passaporte para o parlamentar atacar a credibilidade e denegrir a honra das pessoas. A existência desses predicados legais são para assegurar o equilibrado e responsável mandato de parlamentar. Pressupõe-se de que todos nós parlamentares exerçamos os nossos mandatos com firmeza, porém com educação, urbanidade e responsabilidade. Volto a declarar aqui nessa tribuna, o que já o fiz em outra oportunidade. O secretário municipal de saúde de Palmeiras, Dr. Giovatan, é sem sombra de dúvida um dos melhores e mais bem preparados secretários de saúde que o município já teve nos últimos tempos. Profissional da área, altamente competente, cidadão sério, correto e honesto, empenhado em fazer o melhor na sua função para a população de Palmeira. Aceitou o convite não por interesses pessoais,
mas para literalmente vestir a camisa de uma administração municipal competente, eficiente, transparente e séria. Eu o conheço há mais de 20 anos. Com certeza, pessoa de conduta ilibada e irretocável. Seguindo o meu pronunciamento, quero fazer menção sobre outro pronunciamento realizado há poucos dias nesta casa pelo nobre vereador, quando este asseverou em alto e bom som que ele era o único vereador que fazia fiscalizações nesta casa, que os demais não faziam qualquer fiscalização. Pronunciamento este, o qual considero ter sido inapropriado, descabido e desrespeitoso para com os demais colegas parlamentares daqui. Foi infeliz e injusto em sua afirmação, pois sei que todos os demais vereadores, cada qual à sua maneira, estão desempenhando bem as suas funções e, inclusive, realizando os trabalhos de fiscalização. Eu mesmo, há alguns meses, e eu falei meses, estou realizando a investigação de uma grave irregularidade que teria ocorrido e me foi informada. Se Vossas Excelências prestarem atenção, já fiz inúmeros requerimentos pedindo informações e documentos aqui. O levantamento está quase concluído. Não está havendo precipitação, não está havendo pré-julgamento, não está havendo estardalhaço. Não fiz qualquer pronunciamento de espetáculo teatral sobre este episódio. Cautela, respeito e responsabilidade são imprescindíveis para a credibilidade de qualquer parlamentar. Portanto, o que eu quero frisar aos senhores é que o papel de fiscal é extremamente importante, com a devida cautela, com a devida investigação, com a coleta de dados e de documentos. Fiscalizar não é simplesmente acusar por achismo ou por revanchismo. Há necessidade de um mínimo de evidências. Este respeito e cuidado são fundamentais no exercício da atividade parlamentar. Atitudes como essas que citei, ocorridas de forma precipitada e leviana, acabam desgastando a imagem desta casa e de todos nós parlamentares. A população espera que este trabalho de nós, mas ele deverá ser feito com muita cautela e um mínimo de segurança para que não haja uma pré-criminalização ou um sensível prejuízo para a honra e reputação das pessoas. A fiscalização não está restrita a esta gestão. Pode e deve ser também estendida a atos praticados ou negligenciados pelas gestões anteriores. A boa prática diz que devemos nos aprofundar nas investigações. Vamos requerer documentos, solicitar informações, dialogar com os agentes políticos e com os agentes públicos e, se for o caso, requerer CPIs onde os investigados possam fazer a sua justa e fundamental defesa. A nossa conduta deve ser firme, porém equilibrada. Ela é fundamental para termos a necessária credibilidade perante a população. Eu entendo que para o nosso cidadão, o mais interessante é o resultado que vai existir nas nossas ações propositivas e não fazendo um espetáculo teatral onde não se resolvem os problemas. Vamos fazer fiscalização, mas de forma responsável. Meu muito obrigado. Agradeço ao presidente de exercício, o vereador Lucas, e nesse momento reassumo a presidência da Casa.